Não, não e não. Esse é o tema da nossa história de hoje. Vocês se lembram que Jesus foi batizado por João Batista? Isso mesmo, e depois do batismo, ele queria orar e meditar sobre o que precisava fazer na terra, e assim ele foi lá para o deserto. Jesus passou 40 dias e 40 noites lá no deserto sem comer nada. Ele orava o dia inteiro, todos os dias. Aí, quando chegou a hora de Jesus voltar de lá, Satanás apareceu repentinamente. Só que esse não foi um fato incomum. Satanás vinha importunando Jesus desde quando ele era criancinha. Para você ter uma ideia, ele esteve até no batismo de Jesus. E ele sabia que Jesus estava com muita fome e fraco. Então ele disse: "Se você é realmente filho de Deus, transforme essas pedras em pães." Cuidado com esse aí, meus amigos. Ele foi inconveniente com Jesus e não teve respeito. E ele não vai ter respeito com você também. Ele sabia que Jesus era filho de Deus. Ele também sabia que Jesus nunca faria um milagre em benefício próprio. Jesus ajudava apenas os outros. Jesus havia aprendido as Escrituras com sua mãe e na sinagoga onde sua família frequentava. Aí, quando Satanás lhe disse que transformasse as pedras em pães, Jesus se lembrou das coisas que havia aprendido. Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Com essas palavras, Jesus permitiu que Satanás soubesse que ele dependia de Deus em relação a seu alimento. Então, depois disso, Satanás levou Jesus ao Templo de Jerusalém. Satanás transportou Jesus para a parte mais alta do templo. E provavelmente fosse o lugar em que os sacerdotes tocavam a corneta de chifre para chamar o povo à adoração. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. As Escrituras dizem que seu pai enviará anjos para apanhá-lo. Eles o livrarão de tropeçar em alguma pedra. Esse daí é insistente demais. Mas até o que ele estava dizendo ali era verdade. Deus havia prometido que os anjos guardariam seus filhos de tropeçar em pedras. Mas Jesus sabia que não podia usar seus poderes para salvar a si mesmo. E também, Jesus sabia que não deveria saltar. As Escrituras também dizem: "Não ponha à prova o Senhor." Só que Satanás não parou ali. Ele experimentou mais uma coisa. Sabe o que ele fez? Ele levou Jesus para o alto de uma montanha. Ali, ele mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. "Olha, se você se inclinar e me adorar, tudo isso será seu." Como sempre, esse daí é um mentiroso e ele estava mentindo. Ele não podia dar o mundo a Jesus. O mundo não pertence a ele. O mundo e tudo que nele há pertence somente a Deus. E Satanás sabia que se Jesus se inclinasse diante dele, não poderia salvar o mundo. Tudo estaria perdido para sempre. Está repreendido, Satanás. As Escrituras dizem que devemos adorar e servir somente a Deus. Finalmente aquele condenado foi embora. Ele sabia que Jesus nunca adoraria ninguém a não ser seu pai. Depois que Satanás saiu, os anjos vieram para ficar com Jesus. Os anjos o confortaram e lhe trouxeram alimento e água. E agora eu lhe pergunto, como Jesus resistiu às tentações de Satanás? Essa é fácil responder. Jesus, ele lia as Escrituras e meditava nelas. Lá ele ia à sinagoga cada semana participar dos cultos religiosos. E Jesus também orava. E vocês podem ler uma das suas orações lá no livro de João, no capítulo 17. Sabe de uma coisa, meus amigos? Adorar a Deus lhe dava forças. E o mesmo acontece com você. A nossa história terminou. O que você aprendeu com ela? Eu aprendi que estou protegido através da adoração e comunhão com Deus. Conta pra mim aqui nos comentários o que você aprendeu, tá bom? Guardarei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, o versículo 11. Quando guardo a palavra de Deus em meu coração, digo não a Satanás. E esses aqui foram os nossos amigos que passaram aqui e deixaram um recadinho pra gente. Olha quanta gente! Olha só, tem também aniversariante, pedidos de oração. Bom, agora nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa história.
Com ela, aprendemos através de Ti como ser obedientes a Deus. Nos ajude, Senhor. Cuide também dos meus amigos, os aniversariantes, aqueles pedidos de oração que deixaram aqui. Ajuda-nos, Senhor. Salva-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Tchau, meus amigos. Até a nossa próxima história.